mas hoje vamos usar como título da mensagem a nossa vida em Cristo. E hoje vamos falar sobre alguns dos privilégios que nós temos em Cristo. Eu quero levar vocês ao livro de Lucas, capítulo 19, que fala sobre o cobrador de impostos, Zaqueu, o cobrador de impostos. E nós podemos ver que Zaqueu era um coletor de taxas e teve o desejo de conhecer a Jesus e ver a Jesus. Mas não podia por causa da multidão e também por causa da sua estatura. Então subiu para uma figueira brava porque Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima, tratou pelo nome Zaqueu e lhe disse que lhe convinha comer em sua casa. Sabem, naquele momento, o amor de Deus interviu na vida de Zaqueu e o transformou. E nós podemos ver que, mais à frente, no versículo 8, nós podemos ver que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadriplicado. Então nós podemos ver que Zaqueu teve um arrependimento no coração. E eu creio que esse arrependimento veio ao seu coração por causa de Jesus, do próprio amor de Deus intervir na vida de Zaqueu. Sabem, a palavra de Deus diz em Lucas 19:10 que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E nós podemos ler também em João capítulo 3, versículo 17, que ele veio não para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. E esse é o propósito de Jesus ter vindo aqui à Terra. Jesus morreu na cruz enquanto nós éramos pecadores. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças e a maldição que estava sobre nós. Ele levou sobre si, como está escrito em Isaías 53. E agora temos sido perdoados, curados e libertos para uma nova vida. Sabem, Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sabem, agora nós podemos ter paz em Cristo Jesus por causa do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele derramou há 2000 anos atrás, Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e para, através do sangue de Jesus, nós sermos reconciliados com o Deus Pai. Sabem, a palavra de Deus diz que agora nós somos perdoados e nós somos libertos para uma nova vida. 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Você veja, quando nós aceitamos a Jesus nas nossas vidas, quando nós temos um encontro com Deus, nossas vidas são transformadas e nós começamos uma nova vida. E a primeira coisa que eu quero falar neste dia, a vida em Cristo nos tem trazido restauração em todas as áreas da nossa vida. E em Lucas nós podemos ver 19:9 diz assim: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Sabem, quando Jesus estava a dizer, hoje veio salvação a esta casa, Jesus estava dizendo, olha, veio restauração a esta vida, neste dia. Sabem, quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós podemos ter a nossa vida restaurada. E muitos de nós podemos dar testemunho disso, daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Sabem que a salvação afeta não somente a nossa alma, mas afeta também o nosso corpo e a nossa mente. Sabem, Romanos 5:1 diz o seguinte: sendo justificados sim pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Está dizendo que sendo justificados pela fé, porque nós cremos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos. E a palavra do Senhor diz, então somos salvos. Então nós, através de nós cremos em Jesus como o Filho de Deus e Ele ter ressuscitado ao terceiro dia, ressuscitado dos mortos, então nós podemos ter paz com Deus através de Jesus Cristo. Sabem, essa paz traz restauração às nossas vidas, traz restauração à nossa alma, ao nosso corpo e à nossa mente. Sabem, traz restauração ao nosso corpo que pelas suas pisaduras já fomos sarados. Sabem, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós hoje podemos ter cura no nome de Jesus, seja qual for o tipo de doença que a pessoa possa ter, seja câncer, seja problemas de úlceras, seja problema nas costas, seja que tipo for de doença. Jesus levou todas essas doenças na cruz do Calvário.
E a seguir nós podemos ver que também podemos ter restauração para a nossa mente. Agora a ansiedade e o medo já não consomem mais as nossas mentes, porque sabemos que Deus está em controle. Sabem, a palavra do Senhor diz, e se vocês abrirem aí, no livro Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com a ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E você veja a seguir o que é que diz. Por o resultado de nós fazermos isso, de nós não ficarmos ansiosos, mas quando a ansiedade vem, nós colocarmos nas mãos de Deus, através da oração e da súplica, e com a ação de graças, veja o resultado, o que é que vem sobre as nossas vidas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Sabem, quando está falando de coração, está falando de emoções, dos nossos sentimentos. E sabem que os nossos sentimentos, às vezes, há uma revolução dentro de nós, não é? Mas você veja uma coisa, a paz de Deus que transcende todo o entendimento, que não é encontrada em lado nenhum, a não ser em Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Nós podemos ter essa paz nos nossos corações. E você veja nos nossos sentimentos e nas nossas mentes em Cristo Jesus. Quantos de nós, muitas das vezes, nós temos pensamentos cruzados, não conseguimos pensar direito. Mas sabe uma coisa? Essa paz traz equilíbrio às nossas vidas. Traz equilíbrio às nossas vidas e isso é coisa tremenda, sabem? Então nós podemos ver que Jesus veio trazer restauração. Trouxe restauração a Zaqueu. Quando ele diz, olha, veio salvação a esta casa neste dia, Jesus estava a dizer, olha, veio restauração a esta vida, a esta casa. Sabem, a palavra do Senhor Jesus disse, olha, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Sabem que o plano de Deus para as nossas vidas, ele é bom, perfeito e agradável. O desejo de Deus para as nossas vidas não é que nós vivamos sobrecarregados, que vivamos ansiosos, mas que nós possamos ter a humildade no nosso coração, sabem, e irmos a Deus. Sabem, quando nós vamos a Deus e colocamos todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nos está perturbando, sabem, às vezes a gente não tem solução para os nossos problemas, mas sabem uma coisa, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a resposta para o seu problema. Jesus é a resposta para a sua vida. E neste dia você não nega Jesus, mas diga, Jesus, eu quero no meu coração. Perdoa os meus pecados. E Ele irá restaurar a sua vida. O segundo ponto que eu quero falar é que a nossa nova vida em Cristo nos traz revelação da graça de Deus. E sabem, Efésios diz que pela graça, capítulo 2 de Efésios diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não é dom vosso, mas é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. Nós estamos a ver, nós quando aceitamos a Jesus no nosso coração e na nossa vida, nós temos a revelação da graça de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E sabem o que é que quer dizer graça? Graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecíamos, nós merecíamos inferno, nós merecíamos destruição, mas sabem uma coisa? Por causa do amor de Deus. E eu falo esse versículo da Bíblia que diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ter a vida eterna. Sabem, nesse mundo, coloque o seu nome. Se você é José, Maria, Isabel, seja o que for, o seu nome, coloque o seu nome, que Deus amou você de tal maneira que Ele sacrificou o seu próprio Filho para morrer por nós aqui na terra. E através do seu sangue, do seu sacrifício, os nossos pecados são perdoados. Então você veja, a palavra do Senhor diz ainda, Romanos 8:1, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe uma coisa? Nós não temos que viver, nós estamos em Cristo Jesus, já não temos que viver mais debaixo de condenação, debaixo da culpa. Sabem porquê? Porque a palavra do Senhor diz, e é interessante, se vocês abrirem no livro de Hebreus capítulo 4, abram nas vossas Bíblias rapidinho, aí no Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim, cheguemo-nos, pois, com confiança,
ao trono da graça de Deus, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então você veja uma coisa, por outras palavras, este versículo quer dizer que no momento da nossa aflição, no momento da nossa dor, no momento do nosso sofrimento, nós podemos ir, como diz a palavra do Senhor, irmos com confiança ao trono da graça, sabem? Não é trono de condenação, não é trono de apontar o dedo, não é o trono de culpa, mas o trono da graça, do favor de Deus nas nossas vidas, da aceitação. E sabem, diante neste trono da graça, há aceitação. Como você é. Aleluia! E você veja, e para que as recebamos misericórdia e achemos graça, sabem? A misericórdia de Deus é tremenda, ela é maravilhosa, sabem? E a palavra do Senhor ainda diz mais atrás no versículo 15, não é? Que nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele pode se compadecer, porque sabem uma coisa, Jesus também sofreu. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Então, por causa disso, ele se pode compadecer de cada uma das nossas vidas. E sabem, se vocês também abrirem no livro de Hebreus, capítulo 10, nós podemos ver que, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e nós estamos falando sobre ter uma nova revelação da graça de Deus nas nossas vidas, nós podemos ver, capítulo Hebreus 10, 19, diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia, novamente a palavra ousadia, aleluia, sem medo, sabem? Não tenha medo de entrar na presença de Deus. A palavra diz, tendo, portanto, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ousadia de entrar no Santo dos Santos. Sabem que o Santo dos Santos é onde estava a Arca da Aliança. E nessa Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia lá entrar dentro desse lugar onde estava a Arca. E na Arca descia no meio dos querubins a presença de Deus, o Shekinah de Deus. Agora você veja, está a dizer, portanto, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Sabem, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, diante da Arca, ele levava o sangue do sacrifício de bodes e de carneiros. Mas sabem uma coisa? Jesus, João Batista podia dizer, olha, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Sabem, Jesus pagou o preço por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Sabem, para que nós possamos ter uma nova vida, uma nova revelação de quem Deus é, para que nós possamos ter comunhão com o nosso Deus. E mais à frente diz assim, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós podemos ver que é um novo e vivo caminho. Repita após mim, um novo e vivo caminho. Aleluia! Então você veja uma coisa, sabem, nós estamos agora, vivemos numa nova aliança, não mais debaixo da velha aliança. E com a nova aliança nós temos que ter uma nova mentalidade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todos nós chegamos ao Pai através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. E o terceiro ponto que eu quero falar, e o último ponto é, a vida em Cristo nos traz propósito. Sabem, nós podemos ver lá no livro de Jeremias, abram aí rápido no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Por favor, abram. Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Versículo 5, desculpem. Diz assim, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse a tua amada te santifiquei às nações e te dei por profeta. Então você veja uma coisa. Isto é profundo demais, meus irmãos. É maravilhoso demais. Sabem porque está dizendo... Está falando, Deus está falando para Jeremias, olha, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da tua amada, te santifiquei e te dei como profeta sobre as nações. Então você veja uma coisa, nós não existíamos ainda. Não tinha vindo ainda a fecundação, sabem? Deus já tinha um propósito nas nossas vidas. Nós já éramos um pensamento na sua mente. Então você veja uma coisa, isso nos traz propósito às nossas vidas. Sabem, Efésios 2:10 diz o seguinte, pois somos feitura sua.
E feitura sua quer dizer no grego, somos obra-prima de Deus. Aleluia! Então você veja uma coisa, todos nós somos diferentes, mas todos nós somos uma obra-prima de Deus. Da mesma maneira que os grandes pintores, os grandes escultores têm uma obra-prima, fazem aquela pintura, aquela escultura linda que é uma obra-prima, que não existe mais nenhuma, sabem uma coisa? Cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Não há ninguém como nós, não há ninguém como você. Você foi escolhido com propósito, você não está neste mundo por acaso. Sabem? Não interessa como você se sente, mas eu quero dizer neste dia que Deus tem um propósito na tua vida. Então, descobre qual é o propósito de Deus na tua vida e segue em frente. E por fim, nós podemos ver que João 1,9 diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Sabem? A palavra do Senhor diz no livro de Isaías que mesmo que o oeste está longe do oeste, este longe do oeste, assim estão os meus pecados longe de mim. Então você veja uma coisa, sabem, a palavra de Deus ainda diz, mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Sabem, Deus não joga em cara os nossos pecados, mas Ele está de braços abertos para virmos a Ele. E você tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, de ter a sua vida restaurada. Eu não sei que tipo de vida é que você tem vivido, mas Deus conhece, mas Deus não está aqui para condenar você, mas para salvar você, para lhe dar uma nova vida, uma nova esperança. Sabem, a palavra do Senhor diz uma nova esperança. E nós podemos orar esta oração. Ora, após mim, Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por Jesus morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue por mim, pelo sacrifício de Jesus na cruz por mim. Senhor, perdoa-me os meus pecados, restaura a minha vida, dá-me um novo começo, faz algo de novo na minha vida, cumpra o teu propósito na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pois eu agradeço a sua presença, eu creio que nós tivemos um tempo tremendo na presença de Deus, estudando a palavra de Deus, analisando os privilégios que nós temos, que Deus restaura, que nós podemos ter uma revelação enorme da graça de Deus e nós podemos ter um propósito em Deus. Pois no nome do pastor de Mola e da sua esposa Diana, eu quero agradecer do fundo do meu coração a sua presença neste grupo Vida de Março. Que Deus ricamente abençoe a sua vida. Amém.